E junto do Uruguai são os dois países mais importantes da região, não é, professor Marco Antônio Villa, não administrados por partidos de esquerda ou centro-esquerda. Bem, em relação a essa última questão, Colombo, de Taiwan, né, é bom lembrar que é condição sine qua non qualquer estabelecimento de relações com a República Popular da China é o cancelamento, vamos chamar assim, que hoje é moda, de relações diplomáticas com Taiwan. Isso é condição sine qua non. Então, se um acordo do Mercosul com a China, um dos países do Mercosul reconhecer o governo de Taiwan, não há acordo. E por que não há acordo? Porque o governo da República Popular da China considera Taiwan uma província rebelde. E conseguiu ficar como província rebelde a partir de 1949, do dia 1º de outubro, quando foi fundada a República Popular da China, porque pouco depois começou a Guerra da Coreia. E aí os Estados Unidos colocou sua frota no Estreito de Taiwan, entre a China e Taiwan. E a China participou da Guerra da Coreia, inclusive muito mal, por sinal. Perdeu milhares e milhares e milhares de soldados. Aquela proteção, a guerra termina em 53, o tempo foi passando e Taiwan foi se consolidando, que é para onde fugiu Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, derrotado na Guerra Civil chinesa, foi o tempo passando, até chegar aos tempos contemporâneos. Mas a partir de certo momento, quando a China, a partir da década de 70, está se reinserindo na ordem econômica internacional, política, diplomática, inclusive a ONU, ao Conselho de Segurança, a saída de Taiwan. Quando o Brasil restabeleceu relações com a China, no governo Ernesto Geisel, cujo chanceler era Zereda da Silveira, a primeira questão foi, primeiro, ponto 1, romper relações com Taiwan. Ponto 2, reconhecer o governo da China, que era chamada antigamente de China Vermelha, e o outro de Taiwan, muitas vezes chamado de Formosa. Não existe China Vermelha, existe a República Popular da China, que hoje é o principal PIB do mundo, e o mundo gira em torno ali da região Ásia-Pacífico, perdão. Agora, a questão do Paraguai, é necessário, é o mesmo partido, é o Partido Colorado, né? Teve o breve interregno e trágico do Monsenhor Lugo, que foi muito mal como presidente, sofreu um processo de impeachment meteórico, mas se você ler a Constituição Paraguaia, eu li, foi legal, absolutamente legal, estava lá na Constituição Paraguaia. Se é meteórico ou não, o problema é da Constituição, e foi, perdeu, deixou de ser presidente da República, era identificado, como você bem apontou, com a esquerda, e agora tem questões para resolver com o Brasil. Tem a questão de Itaipu, que foi uma negociação que começou nos anos 1950, até começar a construção nos anos 1970. Portanto, foi um longo período, porque envolvia Brasil, Paraguai e Argentina. Porque a Argentina queria construir com o Paraguai duas usinas, Corpus e a Pipi-Aceretá. E achava que a construção de Itaipu ia impedir o fluxo de água suficiente para as outras duas usinas. Uma longa luta diplomática de 25 anos. E, por fim, a questão que ele pretende fazer, o presidente paraguaio, é uma luta fadada ao fracasso. Parece quando você vai lutar, e nós tivemos aqui lutadores que tentaram enfrentar o Mike Tyson, né? Nem o Mike Tyson, bastava enfrentar o George Foreman em final de carreira. E nós vimos que a luta terminou no segundo assalto, no primeiro segundo, né? Tem a questão do contrabando. Ele diz que quer combater a corrupção. Todo mundo sabe que a maior marca de cigarro comercializada no Brasil, que mais vende, é paraguaia. Sabe como ela entra no Brasil? Por contrabando. A indústria do fumo no Brasil é terrivelmente prejudicada por esse contrabando bilionário que é feito diariamente. E com a participação de altas autoridades do governo paraguaio. Converse com as indústrias brasileiras que produzem cigarro e veja o que acontece com o Paraguai. Você anda aqui em São Paulo, não na periferia, no centro da cidade, eu já vi as pessoas comerciando cigarros paraguaios e tal. E ele diz, ou seja, o contrabando explícito. E outra questão da impunidade. Duvido porque ele sabe que a impunidade marca, infelizmente, a história trágica do Partido Colorado à frente do Paraguai. Mas eu desejo que ele consiga, é um jovem, que ele consiga tanto combater a corrupção como combater a impunidade. Se ele conseguir isso, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz.